Meus irmãos, queridos, amados de Jesus, estamos em mais uma escola bíblica dominical, nesta quarta-feira, a escola online, uma live dessa escola, e nós já queremos saudar os irmãos que estão nesse momento nos acompanhando em mais uma escola, a última lição do trimestre, né? Vamos iniciar com oração. O pastor já está aqui conosco, vamos orar. Então você aí, curva sua cabeça aí e vamos orar nesta noite. Senhor Deus Pai, estamos felizes por estar na Tua presença. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, pelo privilégio de poder participar desta escola, desta aula, Pai. Quero Te pedir por cada aluno que está a nos ver, a nos ouvir, Pai, nessa live. Abençoa cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Prospera, dá o crescimento, ó Pai, que possamos rapidamente voltar às salas, ó Pai, ao voltar ao convívio, olho no olho, Senhor, em nome de Jesus. Tu nos conceder essa vitória, Pai querido. Abençoa a aula desta noite, toma a frente, Espírito Santo fica no controle, ó Pai, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus é que nós Te oramos e Te agradecemos, amém e amém. Graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, como bem frisou nosso superintendente, presbítero Carlos Augusto. Nós estamos aqui no encerramento, né, presbítero Carlos? Bom seria se fosse presencial, né? E nós estávamos com as ideias muito boas para esse encerramento, mas louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa modalidade online, nós estamos aqui no encerramento da 13ª lição, e hoje um assunto parece que foi escrito hoje, né? Parece que é proposital, mas a Bíblia tem as suas nuances. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por esta palavra escrita. Então a lição de hoje, você que já vai entrar conosco no Facebook, é importante a sua participação. Nós trataremos de alguns assuntos de suma importância sobre a questão da volta do Senhor Jesus Cristo, alguns sinais que a própria Bíblia, ela declara. Neste estudo escatológico nós estaremos abordando algumas coisas importantes. Então você que está entrando no Facebook, é fundamental a sua participação. Você já vai compartilhando a mensagem, já vai interagindo conosco, porque fazendo assim nós propagaremos ainda mais. Quem fala aqui é o pastor Wellington Laureano. Nós estamos na IADTC, Congregação Metrópole 5. A última lição, você que está conosco e tem a sua revista. A paz do Senhor a todos os irmãos da congregação e a todos que vão entrar conosco através do Facebook. A lição diz assim: voltados os olhos para a bendita esperança. O texto áureo nos declara da seguinte forma: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso de número 13. A verdade prática nos diz da seguinte forma: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em uma utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado na história. A leitura bíblica em classe, você que não tem a revista, mas pode acompanhar conosco, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 11, que nos diz da seguinte forma: aqueles, pois, que se havia reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Verso 9:
E quando dito dizia isto, vendo-lhes, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos alguns objetivos específicos nesta lição, que o primeiro é afirmar que breve Jesus virá. Segundo, é destacar a necessidade da vigilância. E terceiro, estimular a viver com fidelidade. Nós temos aí 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre breve o Senhor virá. O segundo tópico fala sobre a necessidade de vigilância. E por último, vivendo com fidelidade. O presbítero Carlos está com a oportunidade, é o professor, e a gente vai estar aqui dando algumas observações junto. E você também do Facebook, participando, colocando a sua pergunta aí nos comentários aí da nossa transmissão. Amém, meus queridos. Então, como você vê, irmão, hoje a lição ela tem como ponto principal, o tema central: a esperança da igreja é vívida e real. Ou seja, não é uma imaginação, não é um conto de carochinha, é real sim, é verdadeira e ela vai acontecer, ok? Então aqui no ponto, vamos entrar aqui na parte introdutória da revista, que o autor bota assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, que Jesus retornou. Perdi aqui, deixa eu voltar aqui. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expressão vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada uma tenha a vigilância e a fidelidade. Então é um tema, a vinda de Cristo é algo que a igreja não pode parar de pregar, ela não pode parar de ensinar, ela tem que estarmos sempre batendo na tecla, porque a gente vive essa expectativa. O próprio apóstolo Paulo, ele vivia essa expectativa. Quando ele falou do arrebatamento da igreja, ele dizia que os mortos serão arrebatados e nós que estivermos vivos, ele se inclui. Por quê? Porque ele vivia aquela expectativa que naquele momento, ou então naquele ano, Jesus poderia voltar. Nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então nós temos que ter a mesma expectativa de Paulo, né? Como se hoje a gente pudesse estar aqui dando essa aula online aqui, essa live, e talvez seja a última aula live, né? Quem sabe Jesus pode voltar daqui a pouco, ou pela madrugada, ou pela manhã. Então nós temos que ver essa expectativa, essa tensão, essa esperança, ok? Então aqui no ponto 1, o autor, ele põe como primeiro ponto: breve o Senhor virá. A vinda do Senhor Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a melhor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, para o mundo, parece algo assim, maluco, né? Breve, o Senhor virá. Mas breve quando? Aí eles vão dizer: meus avós, meus bisavós falavam isso, breve, e esse breve não chega. Que breve é esse? Quando é que vai chegar esse breve? Então nós temos que, não podemos perder a esperança e a expectativa do breve virá, porque o breve, ele fala de uma certeza, como ele disse aqui, a mesma certeza que a gente tem que amanhã vai amanhecer, né? Amanhã vai amanhecer, nós temos certeza disso, que vai chegar amanhã, que vai chegar à tarde, que vai chegar à noite, o sol vai nascer, vai se pôr. Então, como a gente tem essa certeza dessa simultaneidade do tempo, a gente tem certeza absoluta da volta de Cristo, né? Por isso que a gente coloca como breve o Senhor virá, em cima desta certeza. Glória a Deus, né?
Então nós não podemos, irmãos, nós que somos crentes em Jesus, não podemos perder essa certeza, nós não podemos perder essa esperança, certo? E o que mantém essa esperança viva é a palavra, é o Espírito Santo na sua vida, ok? Vamos aqui entrar no subponto 1 do ponto 1, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Então, irmão, só uma paradinha para fazer uma observação. Então, é um assunto falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus, quando disse que nascerá um, Deus quando disse que nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, né? Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele já falava do retorno do Senhor. E no Novo Testamento isso foi falado explicitamente, claramente. Então é um assunto falado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, certo? Quando Jesus apareceu andando pelos rios Jordão, né, João Batista disse: está aí, esse é o Cordeiro de Deus, é o Messias que nós estamos esperando, é Ele que vem libertar Israel, é Ele que vem trazer paz ao seu povo. Então aconteceu a promessa, e assim como Ele também prometeu voltar, né? Os anjos disseram: eis que vocês estão vendo subir, também há de descer. Então é a mesma promessa, vai vir sim. Ele foi prometido no Antigo Testamento, ele veio, e ele prometeu no Novo Testamento que vai voltar. Então nós vivemos essa expectativa. O autor diz aqui, irmão, que esse assunto, né, sobre a volta dele, todos os ramos, o que ele fala todos os ramos? Igrejas, todas as igrejas que se dizem evangélicas tem esse tema no seu estudo escatológico, a vinda de Cristo, né? Apesar de alguns interpretam como vai ser os detalhes, né? Aí não tem nada, não vai ser assim, mas a unanimidade é que todos acreditamos sim, independente de doutrina ou costume, todos os ramos evangélicos acreditam nesse fato e nesse tema, que ele vai voltar. Agora, como, de maneira, esses detalhes mais específicos, a gente pode até divergir para algumas igrejas, mas o certo é que nós acreditamos que ele voltará. Aí ele diz aqui, irmão, que esse tema, essas interpretações que as igrejas dão, ele poderia falar aqui, mas eles que há muito tempo, ele fala assim, não foge ao escopo da presente lição, ou seja, nós ia ter que sair do tema para falar sobre isso. Então ele diz que nós não poderíamos, né, ter que fazer outra revista falando só sobre isso, sobre a interpretação da maneira da volta de Cristo, ok? Continuando, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O que é que ele quer dizer, meus queridos? É porque quando Jesus subiu aos céus, no Atos capítulo 2, qual era o cenário? As nuvens vêm, cobrem ele, todo mundo está vendo ele, e os discípulos veem ele subir em glória. Esse é o cenário. Quando os anjos dizem que ele virá em glória, que vocês vão subir da mesma maneira, há de descer, ele não está falando do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o cenário será outro, o arrebatamento será invisível. Jesus não vai vir na terra. A Bíblia diz que Jesus encontrará, o Espírito Santo levará a igreja até Jesus, até a noiva, e o encontro vai ser lá nas nuvens, acima dos olhos humanos. Então quando ele fala aqui sobre a vida do Senhor, ele está falando da vinda dele em glória. Qual é essa vinda dele em glória? Não é do arrebatamento, é em glória. Qual é a glória? Em glória, quando ele vier com a sua igreja e nas suas cortes escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo olho o verá. Então essa é a diferença. Então quando ele diz aqui, que esse mesmo que vocês veem subir há de descer, ele não está falando do arrebatamento, ele está falando da vida dele em glória. Por quê, meus queridos? A gente fala a segunda vinda de Jesus.
Mas esse tema, segunda vida de Jesus na escatologia, ela divide ela em dois. A segunda vida de Cristo divide em dois. Primeiro, ele vai vir de forma invisível, lá nas nuvens, vai encontrar a igreja. Ninguém vai ver, o mundo não vai perceber. Só a igreja, né? Só a igreja, o mundo não vai perceber. E a segunda fase dessa segunda vinda, a segunda fase qual é? Aí ele vai vir com a igreja, aí todo olho o verá. Então ele vai vir com os anjos, com a igreja. Aí é diferente. Então essa expressão que ele diz, e esse mesmo que vocês estão vendo subir, um dia vai voltar. Ele está falando da vinda dele em glória, e não do arrebatamento, porque a diferença, está entendendo? O arrebatamento é invisível, mas a segunda vinda dele em glória com a igreja é diferente. Então essa é a diferença. Então quando os anjos falam, esse mesmo que subiu vai vir, outra vez vai descer, ele está falando da vinda dele em glória com a igreja. Todo olho verá, todo mundo vai ver, certo? Ele está falando disso aí, certo? É até interessante, presbítero Carlos, que em Atos desse capítulo 1 e no verso 9 a 11, ele fala sobre essa questão da leitura em classe, que ele diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem cobriu a vista deles, eles viram a nuvem cobrindo, e eles ficaram olhando fixando os seus olhares, enquanto Jesus estava subindo. De repente, diante deles, 2 homens vestidos de branco lhes disseram: Galileus, ou varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Uma pergunta. Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir nas alturas. Olha só como ele vai vir nessa segunda vida, como o presbítero mesmo mencionou, dividida em 2 etapas. A igreja presenciará essa sua segunda vida na primeira etapa. É importante isso. Aí você que está na sua casa, na sua residência, faça essas anotações, e comente também, faça a sua pergunta, que nós acompanharemos aqui. Nós estamos numa EBD online, e é um assunto, não se deixa de ser um assunto bem polêmico, né, presbítero Carlos? Por quê? Porque se a gente olhar para a história, muitas pessoas, ou algumas pessoas, elas quiseram datar a volta de Jesus. E é bem verdade que todas essas pessoas que tentaram datar a volta de Jesus, elas foram confundidas, porque a gente vai aprender que ninguém ainda pode datar o quando será a sua volta. Pode continuar, presbítero. Amém. Então a diferença é essa, viu, meus queridos? Ele está falando não é do arrebatamento, é do seu retorno em glória. O arrebatamento para o mundo será invisível, né? Nós vamos estar lá, o noivo encontrou na noiva, né, acima das noivas. Então Jesus não vai mais vir a esta terra, ele vai encontrar nós lá nos ares. Ele não vai mais vir a esta terra, descer os pés aqui nesta terra. Amém? Aqui no item 2, no subitem 2, ele vai aqui para outro ponto, uma promessa de Jesus. E ele bota assim: ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Está lá em João capítulo 14. Não perturbei, nem me conheci, não perturbei do vosso coração. É o clássico, né? Eis que vou vos preparar lugar. Então ele prometeu nos buscar, nos levar, para que onde eu estiver, vós também estejais, né? Esse é o versículo. Ele continua dizendo aqui: mas parece que antes de Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta do discípulo. Então os discípulos, eles não tinham uma ideia como seria essa vinda. Aí Jesus está lá no capítulo 2 de Atos, conversando com eles, falando que vocês vão lá para Jerusalém, só saiam de lá quando eu derramar poder, quando o livro foi prometido. Quando Jesus está explicando isso para eles, aí eles fazem essa pergunta. O Senhor está explicando para eles ir para Jerusalém, que de lá, só saiam de lá quando for revestido de poder, que vai descer do alto. E no meio dessa explicação, os discípulos fazem uma pergunta, e nessa pergunta você tem a noção, a ideia de que eles não tinham noção, detalhe da sua vinda. Aí ele diz assim, o discípulo, pergunta para ele, o discípulo pergunta assim,
Senhor, restaurarás tu o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões. Então eles perguntam: Senhor, tu vai restaurar Israel? Por quê? Porque sempre o objetivo deles era se libertar de Roma. Nós queremos nos libertar de Roma. Então, como a promessa diz que vinha um rei libertador, e eles estavam ali, sempre estavam ali, ficaram na mão de Roma, cativeiro ali, Roma dominando a sua cidade. Ele diz: nós não queremos ser prisioneiros em nossa cativeiro, em nossa própria cidade. Então, quando aparece o Messias, ele diz: pronto, é ele que vai restaurar a nossa pátria. Ele vai expulsar agora Herodes, botar Roma para correr. Só que não é isso que acontece, porque na verdade o reino que ele estava falando que era espiritual, só que eles ainda não tinham a ideia. Aí Jesus dá sim uma explicação para que eles entendam de que reino ele está falando, né? Que não era político, não era um reino físico. Aí ele diz assim, Jesus ele dá duas razões, né? Tivesse político, mas Jesus os corrige por duas razões principais. Então, primeira razão, eles queriam saber o tempo. Nesse tempo, restaurará tudo Israel. Queria saber o tempo. Aí Jesus corrige ele em cima dessa primeira razão. Jesus diz assim: o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Foi a primeira razão. Eles queriam saber o tempo, e o Senhor disse: Aí muitos perguntam: mas Jesus sabia? Sabia, pessoal. Eu vou trocar para vocês em miúdo. Ele quis dizer assim: não está autorizado, vocês não estão ainda autorizados a saber o dia nem a hora. Mas Jesus sabia, gente. Tem pessoa aqui dando os caras: professor, o Jesus sabia que sabia. Então por que ele disse que a hora que ninguém sabe? Ele está falando a nível terreno, mas ele sabia. Ele quer dizer, sabe o que? Vocês, só quem sabe é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Vocês não estão ainda autorizados a saber a volta. Vocês não estão ainda, isso não foi ainda colocado para vocês saber ainda. Mas ele já sabia, Jesus sabia, o Pai sabia, mas não era autorizado eles saberem ainda. Então ele esclarece: olha, por discípulo, a data, o dia, a hora, isso é exclusividade do Pai. Isso não está no limite, na razão de vocês ainda. Não cabe vocês saberem ainda. Essa é a primeira razão. E a segunda razão que ele corrige eles é que eles querem saber sobre a restauração de Israel. Ele diz assim: restauração do reino de Deus não é só para Israel, né? Ele diz assim: a restauração de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, Judeia, Samaria e confim da terra. Ele diz assim: Senhor, tu vai restaurar Israel? Aí o Senhor disse para ele: não só Israel. É isso que eles precisavam entender. Duas coisas. Primeira, o tempo. O tempo só Deus sabe, isso não estava na competência dele saber agora, né? E quanto à restauração de Israel, Deus disse: eu não vim só restaurar Israel, eu vim restaurar o mundo, os confins da terra. Eu não vim só restaurar Israel. Interessante, pastor, vou até lhe cutucar aqui, né? Jesus diz isso para eles e eles ainda não entendem que ele veio para o mundo. Por quê? Pai, que começa aquela briga de Paulo com Barnabé. Paulo ele vai entender, ele vai compreender, porque Paulo ele foi chamado para isso. Para que foi que Deus chamou Paulo? Para ser pregador dos gentios. Só que eles, mesmo com essa palavra que o Senhor deu, o Senhor restaurará, vocês vão, pregue Jerusalém e até os confins da terra, ou seja, não é só Israel. E eles ainda não entendem, porque aí ainda começa aquela discussão de Paulo, eles que queria pregar só para gente, para Israel, e Paulo começa aquela discussão, ou seja, ele ainda não entende. O Senhor falou isso, eles ainda ficaram ainda vagando na ideia, né? Porque era para ter concluído. Não, o Senhor disse que é para todo mundo, com o fim da terra, mas eles não entenderam ainda. E na consciência, aí foi que o Senhor salva Paulo, e Paulo vai fazer eles compreenderem, né, a história, porque vai chegar um ponto que eles vão entender, que é aquela história do homem que dava a esmola, né? Ele vai lá, prega ele, e ele batiza com o Espírito Santo e diz: mas se eles batizam essa família todo dia, gente, com o Espírito Santo, quem sou eu? Pedro diz: quem sou eu? Então eles começam a entender.
Porque Jesus começa a batizar, o Espírito Santo começa a batizar gentios com o Espírito Santo, sem ser batizado nas águas, o batismo de Pedro. Aí eles viram Deus batizando com o Espírito Santo gentil, nem batizado nas águas são. Aí começa a dar um nó na cabeça de todos eles, hein? Mas quem vai iluminar mesmo é Paulo, né? Paulo vai. Então, pessoal, é isso que o Senhor revela para ele, para essas duas razões, né? Sobre o tempo, ele diz: ó, nós sabemos, lógico, a Trindade sabe, gente, o tempo, mas ele diz: não cabe a vocês ainda isso ser revelado, não compete a vocês saber ainda, isso é exclusividade de Deus, isso é exclusividade da Trindade, não cabe vocês saber ainda o dia e a hora. Aí você pergunta: mas por que não? Aí, irmão, é porque eu não tenho tempo, né? Mas por que não? Uma vez numa lição surgiu essa pergunta sobre o tema, e na revista o autor trazia por que não, e na revista o comentário era: já pensou? Carlos Augusto, eu vou saber o dia que Jesus vem. Ou então o incrédulo ali sabe que Jesus vem. Jesus vai voltar em dezembro de 2021, na virada do ano. Só vão deixar para aceitar Jesus em dezembro de 2000, na virada do ano. Vou fazer o que eu quiser aqui. Quando for em dezembro de 2021 e à meia-noite eu aceito Jesus, pastor. Está entendendo, pessoal, por que não pode ser revelado? Está entendendo? E o segundo motivo é para que a gente mantenha essa esperança. Porque, pessoal, quando fica sabendo de algo, a gente relaxa. Eu já sei quando é, a gente relaxa. Não vigia. A Bíblia diz que se tu soubesse a hora que o ladrão viria, tu vigiaria, não era? Mas você não sabe. Aí a segunda razão é essa: como eu não sei o dia que ele vai vir, na hora, o que é que eu faço? Eu vigio toda hora. Todo dia eu estou lá: Jesus, aleluia, misericórdia. Então vamos falar sobre isso. Estou de olho aberto. Porque se a gente soubesse, gente, a gente relaxava. A gente é ruim. O ser humano é ruim. O ser humano, ele fica na igreja orando: ore por mim, pastora por ele. Eu estou desempregado, arrumo emprego. Menino, ele fica bem. Seu emprego ganha bem. Ele tem uma casa, um carro. Pai, cadê o fulano? Sumiu. Ele orava aqui, mas Deus abençoou, ele sumiu. Você está entendendo? A gente é faltoso. Então, se a gente soubesse o dia que ele viria, eu relaxava. Pastor, deixa, no dia que vai vir eu me reconcilio, não tenho tempo ainda. Está entendendo? A segunda não seria essa. Por isso, Deus sabendo disso, disse: não compete a vocês saber a hora, não. Fiquem atentos. Mas quando não vou dizer, vocês vigiem. Vocês fiquem atentos aí, né? Que criou em nós uma esperança e uma expectativa. É por essa a razão, né? A gente pode, provavelmente. É interessante, presbítero Carlos, a gente tratar esse assunto. Esse assunto deve ser tratado com muita seriedade sobre a volta de Jesus. E ainda com base sobre essa questão de quando será a volta do Senhor. Inclusive, presbítero, ainda tem pessoas que se discute ainda hoje a volta de Jesus. O que nós estamos vendo, que a gente vai tocar sobre esse assunto, né, da pandemia, da profecia que foi dita aí, do dia 30, quase todo o mundo ia acabar e uma coisa toda. É importante a gente salientar, porque como foi dito em redes sociais e tudo, e foi publicado, e isso trouxe temores para muitas pessoas. Muita gente chegaram até para mim: hoje eu não saio de casa, né? Aquela coisa toda. Enfim, foi um tormento para muitas pessoas que não têm uma bagagem bíblica. É interessante a gente já saber disso nesse primeiro ponto. A volta de Jesus ninguém sabe. Nenhum homem na terra pode definir a data que Jesus Cristo voltará. Seja qualquer líder religioso, de qualquer natureza. Eu tive uma revelação que Jesus vai voltar no meio da pandemia. Não, todas são falácias. Não existe, homem nenhum sabe quando Jesus voltará. Aí você pergunta: mas professores, pastor Wellington, presbítero Carlos, e aí? Como a gente pode entender que Jesus vai estar voltando? O que você e eu precisamos entender, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E aí existem alguns indícios que nós
pela Bíblia, está lá em Mateus capítulo 24, que nós podemos distinguir que Jesus está perto de voltar. Quais são esses tipos de sinais? Primeiro, guerras. Acontece guerra ou não acontece no nosso meio? Aconteceu aí guerras, primeira guerra civil e todo tipo de guerra. Quando você vê isso acontecendo, são sinais. Tipo, desastres naturais, falsos profetas. Esse é se formos colocar em uma cadeia de escala, esse vai ser, como se fosse da escala de cima para baixo. Esse está começando agora, falsos profetas. Então, são sinais. Eu e você, ninguém pode dizer quando Jesus voltará, mas os sinais estão sendo mostrados a nós, e nós podemos, à luz das Sagradas Escrituras, entender que Jesus Cristo está perto de voltar. Às vezes, pastor, nesse assunto, alguns me perguntaram assim: mas guerra acontece desde 1900, sim, mas essa fora que você falou do discernimento. Mas, gente, no século que nós estamos, nunca aconteceu com tanta ênfase, né? Aquela do Golfo, aquela é demais. Tudo bem, acontece, mas é que tem acontecido mais forte, né? As pragas, as doenças, menino, mais forte, né? Essa aí é por último agora, né? Primeiro veio a AIDS, né? Primeiro veio o câncer, depois veio a AIDS, e agora está aí essa pandemia aí. Então, acontece sim, mas agora estão acontecendo com mais vividez. Então você tem que começar a perceber. E outra, a Bíblia manda a gente ter como parâmetro olhar para Israel. Então toda notícia, pessoal, na televisão ou no rádio que fala em Israel, você tem que estar atento. É o padrão em Israel. Tudo que acontece lá em Israel, tudo que acontece lá é para você olhar. Opa, Israel, que é o nosso, a Bíblia diz que é o nosso relógio, né? O nosso relógio é Israel, né? Quando o Donald Trump colocou a embaixada lá em Israel, menino, foi alvoroço. Gente, é sinal. Colocou a embaixada americana que não podia e não tinha. Os outros países ao lado ficaram revoltados, porque não, Israel não. E o Trump foi colocar, botou a embaixada, né? O que é a embaixada? É a representante de um país dentro de um país. Então, quando ele colocou a embaixada americana dentro de Israel, Trump está dizendo assim: eu reconheço Israel como Estado. E foi uma confusão. Então, lá é os sinais, a gente tem que estar olhando atento para isso, certo? Não é só para o nosso padrão é Israel. Aí que ele continua: o dia se aproxima, o sub-23, o dia se aproxima, sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros, né? O pastor falou aí, que o Senhor Jesus nos deixou, pregando, não foi nós que falamos, está na Bíblia, isso que o pastor falou aqui, está lá na Bíblia, os sinais, não é nós que estamos interpretando, certo? Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são, aí ele dá aqui as principais: a efusão do Espírito Santo, né? Joel, e nos últimos dias, todo mundo conhece esse versículo, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os jovens sonharão, os velhos terão, né? Aí começa onde isso? Aí começa lá em Atos capítulo 2. Aí Pedro levanta e diz: não, nós não estamos bêbados. É isso que está escrito. Então, sinal principal, a efusão do Espírito fez passar e ficar em nossa vida, habitar em nossa vida. Primeira. Aí ele vem a segunda aqui, uma promessa para os últimos dias, né? A efusão do Espírito Santo, que a partir do avivamento da Rua Azusa, falamos 2 domingos atrás sobre a Rua Azusa, né, pastor? 2 domingos, essa Rua Azusa tem uma história, entendeu? Que o rapaz lá, né, que avivamento começou,
e de lá saiu os 2 missionários, né? Vieram falar sobre esse batismo do Espírito Santo, né? A primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo aqui foi no Ceará, não foi, pastor? A primeira a ser batizada, a senhorinha. Celina Albuquerque. Primeira. Então, aí a Rua Azusa começou lá. Então, isso é sinal. Abramos nossos olhos e destacamos nossos ouvidos. Já começou isso, das principais, certo? Aí ele fala mais aqui, ó. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo, viu? Eu estava lendo uma pesquisa, não sei quando, dia desse, que nós nos tornaremos a maior, eles chamam de religião, né? Do mundo, certo? E a Igreja Católica está preocupada. Por que você acha, de uns anos para cá, de 90, por que você já começou a aparecer Padre Marcelo, começou a aparecer os padres cantores, não foi? Por que você acha? Eu passava na Igreja Católica, as missas começaram a bater palma. Opa, que é isso? O que você já acha? Por quê? Que os padres começaram e trouxeram o Papa não gostou muito não, porque o Papa ele é conservador, todo. Então nessa época eu sei que era um Papa, se era o Papa João Paulo, não sei quem era, começou porque os padres começaram a fazer, sabe o quê? Bater palma na missa, cantar, botar a igreja de pé, vamos cantar, pessoal. Aí começou a aparecer os padres cantores. Sabe por quê, irmão? Porque eles acreditam, foi até a Santinha Vista, eles acreditavam de o fato, porque a evasão do catolicismo para os evangélicos estava sendo grande, e isso preocupou. Fizeram reuniões de bispos, tiveram para discutir esse assunto. Qual era a razão de tanto católico se tornar protestante? Aí sabe o que eles acharam? Que era maneira. E o pastor, a forma quem dirigia o culto, pensavam eles que era maneira. Aí eles fizeram o quê? Começaram a cantar, começaram a bater palma, com uma forma de dizer, aqui também nós cantamos, aqui também nós batemos, de trazer, mas é um erro deles. Não é pela forma que nós dirigimos os cultos, é porque nós pregamos a verdade, é o que está na palavra. No dia que eles começarem a pregar a verdade, deixar de pregar a idolatria, aí eles vão perder mão. Mas enquanto estiver nessa idolatria, entendeu? Então eles se enganaram. Os católicos, nós se tornamos, eu já fui católico, protestante, eu cheguei lá, não foi a forma que eu vi dirigindo, não foi a forma, não foi o ritual. Então eles começaram a mudar, e mudaram, e está até hoje aí, pastor cantando, porque eles acham que é isso, entendeu? A fórmula, ok? Mas não é, gente, não é, o mistério não é esse, né, pastor? O mistério não é esse mistério. E tanto católico, então houve preocupação, e até hoje a Igreja Católica se preocupa nessa evasão. Então nós nos tornaremos a maior religião, quando fala nós, protestante do mundo, viu? Aí vamos lá, continuando aqui. Os pentecostais do mundo. O outro sinal foi o Espírito Santo, né, o batismo. E o outro sinal que ele coloca aqui é evidente, é a fundação do Estado de Israel. Está lá em Lucas, olha, está lá em Lucas 29:31, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Pessoal, depois de Hitler, o povo judaico ficou espalhado pelo mundo. Eles não tinham Estado, não tinha bandeira, não tinha presidente, não tinha nada. Então o povo ficou espalhado. A pessoa, um país, um povo que não tinha país, não tinha nada. Então os caras espalharam. Então foi judeu para o Brasil, foi judeu para a Polônia, foi judeu espalhou na face da terra, porque não tinha Estado. Aí a ONU, porque tinha um povo, judeu, esse povo tem que ter um Estado, tem não? Já pensou, nós brasileiros, espalhados pela face do mundo, e não existia o Brasil? Eu sou brasileiro, mas não existe. Então para ser Estado, tinha que ter a bandeira, o hino, um governo, uma constituição. Então os hebreus, depois de que Hitler se acabou, né, e eles foram se espalhar, isso está escrito, profecia, viu? Se espalhou. Aí diz, quando a videira começar a florescer, o que é a videira florescer? Que está lá também profecia, eles voltarem. Não tinha. Aí a ONU se reuniu para reconhecer esse povo, pelo amor de Deus, esse povo tem que ter uma terra. Aí a ONU se reúne e votam
Quem concorda? Isso foi em 1948. A ONU, né? Organização das Nações Unidas, se reuniram à mesa e disse: vamos votar aqui. Quem concorda que Israel seja reconhecida como Estado? Tem uma Constituição, tem um governo, tem uma bandeira. Aí ficou empate. 4-4. 4 era não queremos. E 4 queremos. Quem foi que desempatou o voto Minerva? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Para muita tristeza nossa, se perguntar para qualquer brasileiro, ninguém sabe quem foi esse rapaz. Um homem que, por causa dele, irmão, Israel, não é brincadeira não, Israel foi reconhecido como Estado. Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, disse: eu concordo. Desempate. Até hoje, viu, pastor? Lá em Israel, se você for, tem uma estátua dele lá. E a gente, pastor, que vergonha. Não tem um busto desse homem. Pelo menos tem o nome de uma rua, não tem aqui agora, mas não tem um busto, um dia para comemorar ele, uma estátua. Pois na Israel tem uma estátua lá, ó. E tem lá dizendo: Oswaldo Aranha, o homem que por causa dele Israel foi reconhecida como Estado, né? Está lá o nome dele. E até hoje, pastor, quando tem a reunião da ONU, porque todo ano tem, que os presidentes tudo vão, a reunião das Nações Unidas, todo ano tem essa reunião para debater a crise, a guerra. Sabe quem é que abre o discurso? Primeiro presidente que abre o discurso, brasileiro. O primeiro presidente que está lá, dos presidentes dos países, primeiro abriu o discurso, quem é? É dado a honra a quem? A um presidente brasileiro. Por causa de quem? Oswaldo Aranha. E a gente perguntar para quem brasileiro, não sabe nem quem foi. Isso é história, né? Isso é história que muitas pessoas, muitos de nós, às vezes, esquecemos com o tempo. Até o texto sagrado que está proposto na lição, presbítero Carlos, Lucas capítulo 21, verso 29 ao 31, diz assim: Lucas 21, 29 ao 31, o texto vai dizer: em seguida Jesus lhe propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores, as quais que começa a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmo que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro que, de modo algum passará esta geração, sem que todos estes fatos aconteçam. Aí o verso 33 diz: porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. E ainda dentro desse contexto existe um texto em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, escrita aos Tessalônica, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, verso 16 ao 17, diz assim: pois dado a ordem como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, olha onde? Nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Então você vê os textos, então você vê que no subponto 3, né? O dia se aproxima, ele cita esses dois sinais como principais: a derramamento do Espírito Santo e o reconhecimento de Israel como Estado. Aí o que acontece, irmão? Aí os judeus começaram a voltar, começaram a vir, a figueira começou a florescer. A figueira aí, mano, na profecia é Israel. Quando vir, a figueira começou a florescer. Onde tinha judeus, Israel começou a voltar para casa. Agora tinha Estado, agora tinha terra, agora tinha Constituição, começou a voltar. Aí qual foi a terra que eles deram? Qual foi a terra que eles deram para eles? Aquele pedaço, a faixa de Gaza. Sabe a faixa de Gaza? Que aqui que lá tem guerra, né? A tão temida faixa de Gaza, né? Areia. Mas aí os árabes, né, fizeram que começou briga, porque tudo bem, reconheceu, mas ficaram brigando por aquela faixa de terra, né? Então Israel, eles são odiados pelos outros países, irmão, pelo arredor, são odiados, não é por nada não, mas porque são escolhidos de Deus, certo? Receberam aquela terra seca, né? E até hoje tem briga, porque sabe qual é a guerra que eles querem? É colocar Israel para fora.
Os árabes não querem Israel ali, eles não reconhecem, não querem botar, né? Agora eu faço uma pergunta interessante para nós passar por outro assunto, pastor. Escatologia, Bíblia, profecia, mistério. Por que será, irmão? Porque Israel não é uma potência militar, não. Não é uma Rússia, os Estados Unidos, não. Lógico, eles mas não são uma potência americana. Por que será que esses países não se juntam e não já colocou Israel para fora, hein? Por que será? O que tem sobre Israel que eles não conseguem chegar lá e botar esse povo para embora, hein, pastor? Que será que esse povo tem? Não tem poder bélico, não tem, e não consegue chegar lá e expulsar, ele não consegue. Ele não pode juntar, ele não consegue. Por que será? É porque ele é o povo da promessa, gente. Isso só vai acontecer quando Deus quiser. Deus está com a mão sobre aquele povo, irmão. É o povo que negou ele, mas é o povo da promessa. Está lá, ó. Não deixou de ser povo dele, não. Deus está com a mão sobre eles. Então, enquanto Deus não tiver com a mão sobre eles, ninguém vai invadir, eles vão ficar lá até Deus quiser, até a profecia, está entendendo? Vamos aqui para o ponto, passar para o ponto 2. Ponto 2, né, pastor? A necessidade de vigilância. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Mas por que a gente está falando toda hora isso? Porque o tema da revista é isso, gente. Sabe, o dia e a hora, a vigilância. Então está todo o ponto de falar sobre isso também. De novo, é porque o tema principal é esse. E é uma coisa que a gente falou aqui, que o pastor não deve deixar de se ensinar e pregar nas igrejas, porque a gente esquece, a memória é curta. E a igreja, ela se renova. Sai crente, entra crente, novo convertido, ela é rotatória. Então não se pode deixar de se pregar e de se ensinar sobre a vinda de Jesus e essa vigilância, certo? Interessante, presbítero Carlos, antes de o senhor iniciar aí, a gente falou no primeiro ponto, você que está chegando aí na nossa transmissão, nós estamos aí na 13ª lição, nós estamos encerrando esse trimestre tão abençoado. Nós falamos no primeiro tópico sobre breve o Senhor voltará, sobre a volta de Jesus. O segundo tópico, o segundo ponto, vai falar de alguns detalhes para que a gente não seja pego de surpresa. E aí vai ser tratado agora no segundo tópico. Amém. Então vamos lá. A vigilância, a necessidade da vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução, para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Você está vendo aí? Vigiar é estar atento, para não correr risco, estar acordado. Aí nós vamos para a famosa parábola sobre isso, as 10 virgens, né, mano? 5 era, né? As 10 virgens. Fala o quê? De Mateus 25, né? Como fala dessa parábola, né? Fala de vigilância. 10 estavam sem óleo e 10 estavam... Não, todas as 10 estavam com óleo. Mas aí... Detalhe. 10 estavam com a reserva e 10 não tinha. 5 com a reserva. 5 é. E 5 não. E 5 não. Quando acaba o óleo das que não tinha a reserva, elas ficaram porque alguém gritou: lá veio o noivo. Só que o óleo já tinha acabado das 5 que não tinha comprado o óleo da reserva. Aí disseram para, empresta aí. E as que tinham disse: não, se emprestar para vocês, vai faltar para nós e para vocês. Vão lá comprar. Aí eles correram para comprar. Quando elas chegaram com óleo, o noivo já tinha vindo e já tinha levado a noiva. É uma parábola interessante. Isso fala sobre o quê? Vigilância. Quando Jesus falou sobre o dono da casa, o dono da casa saiu para a festa e o seu servo ficou ali acordado, não dormiu. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é isso? Vigilância. Então a Bíblia está recheada de versículos de vigilância. Então o que é para nós, gente? Ficar acordado. Interessante, ele disse, para nós não corrermos risco de quê? De ficar.
não vou correr risco. Então temos que estar vigilante. E como é que o crente fica vigilante? É envolvido na obra, mano. O crente vigilante, ele está em movimento. Já falamos sobre isso. Crente que vigia, ele está ali, atrás, ocupado com a obra de Deus. Ele não quer estar de mão vazia, ele quer estar ocupado com alguma coisa. Ele não quer estar dormindo. E a Bíblia inclusive fala do sono da negligência. O sono espiritual fala sobre isso. O sono da negligência. O que é o sono da negligência? Dormiu, né? E não viu. Então, para nós aqui, contextualizando, é o crente que tem o sono da negligência. Ele não dá mais importância, ele deixou de lado, espiritualmente dormiu. Sabe o que é negligenciar? É deixar de fazer aquilo que era para você fazer, é deixar de executar aquilo que é seu dever e sua obrigação fazer. Então, irmãos, infelizmente tem muitos crentes, muitos, quando fala assim, é no mundo, muitos, que estão nesse sono da negligência. Não tem mais vontade de vir para a igreja, perdeu a vontade, não vigia mais as palavras que saem da sua boca, ele não vigia mais com quem ele anda com todo mundo. Quer dizer, ele está negligente, ele não se preocupa mais aonde ele vai andar, com quem ele vai andar. É a negligência. Ele não está preocupado se está indo para a escola dominical, se não está indo, se está na outra, se não está. Isso é o sono da negligência, é o sono espiritual. Então nós temos que estar atentos para a gente não se pegar nesse sono espiritual. Temos que estar acordados, irmão, acordados, porque o Senhor vai vir. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier, Ele quer encontrar o quê? O seu servo atento, acordado, trabalhando. Então quando Jesus vier, Ele quer te encontrar como? Pregando, orando, envolvido na obra. Quando o Senhor vier, Ele não quer te encontrar tu em casa, deitado na rede, assistindo a novela, ou então cantando eu quero trabalhar. Não, Ele quer te encontrar envolvido na obra. Ele vai vir, gente, e Ele não pode encontrar vocês parados, tem que encontrar vocês ocupados, sabe? Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que varre a igreja, está ocupado. Se o Senhor vier, vai encontrar ele ocupado. Está entendendo? Então, você trabalha na sua vida secular, mas você não se esqueça que você também tem um trabalho nas coisas de Deus. Então nós não podemos ser pegue por esse sono da negligência, né? Para mim, eu tenho um versículo que eu acho pesado, eu tenho até medo de falar ele, né? Começou, maldito aquele, né, que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Relaxadamente, negligentemente. O que ele quer dizer? Que faz, não dá muita importância, sem interesse, né? Israel fez isso, negligenciou, lembra? Cuidava das coisas da casa dele, e as coisas da casa de Deus estavam. Não foi esse profeta? Me ajude aí, pastor, me lembre aí. O povo cuidava das casas, a casa de vocês estão bem atalhada, iluminada, enquanto a casa de Deus está tudo por fazer. E eles cuidavam só das coisas da casa dele. Negligência, sabe? Essa não foi lá, restituiu o muro, restituiu a espiritualidade, restituiu o tempo, maravilha, né? E pronto. Sabe o que eles fizeram? Porque a história a gente conta toda, né? Primeiro foi lá, restituiu os templos de Jerusalém, os templos que estavam caídos, a casa de Deus, a igreja, restituíram. Só que o povo não estava bem espiritualmente. Então pensou que o Esdras, o sacerdote, fosse, que tinha o templo já, mas o pessoal espiritualmente, aí ele foi lá para levantar o povo espiritualmente, que não bastava só o templo estar levantado, e trouxe um avivamento. Só que aconteceu, sabe o que? Depois o povo relaxou, não cuidou da casa de Deus, cuidava, Deus cobrou. A casa de vocês pintam, adornam, capinam, né? Enquanto a minha casa está lá, ela está lá, jogada ao léu, está lá tudo sujo, tá lá. Então Deus cobrou isso do povo dele, né? Por isso eles pagaram um preço, né? Por causa dessa negligência, né? O sono espiritual. Então que nós não chegamos nesse. É interessante, presbítero Carlos, quando a gente fala sobre a questão de vigilância, o autor, o comentarista, ele vai tratar desse segundo ponto. Ele está olhando para um vigia. É um vigia. E o que é um vigia? É aquele que guarda, é um sentinela. Então, quando ele está falando sobre essa questão da vigilância, no que diz respeito à iminente volta de Jesus, ele está nos remetendo a eu e você a sermos um vigia,
a nos resguardar. É um texto que diz também, existe um texto na Bíblia que fala sobre isso aqui, ó. Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiem e orem para que não caia em tentação. Aí ele vai complementar: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Benção, né, irmão? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos vigiar, né? Então, nós falamos aqui estamos aqui falando sobre a necessidade da vigilância, certo? Vamos entrar aqui no ponto 1, ou no subponto 1 do ponto 2, né? Necessidade de vigilância. Subponto 1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase, ou seja, com muita clareza, fortemente, certo? Com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o que a hora adivinha o nosso Senhor. A razão disto é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nos diversas parábolas e nos discursos escatológicos, né, quando ele falava, e o Filho do Homem será entregue, era discurso escatológico, certo? Ele diz, diversas parábolas e discursos escatológicos, como em Mateus 24, né, Marcos 13 e Lucas 21, são textos que falam do futuro, né? O que é escatologia? É o estudo do futuro, o que vai acontecer futuramente, né? Então, Apocalipse, depois do arrebatamento, são temas escatológicos, certo? Então, lá está escrito esses temas escatológicos, está em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21. Dá muita ênfase à necessidade dos crentes a estarem atentos. Então, nesses textos, pessoal, de Mateus 24, se você puder ler em casa aí, depois você vai ler e estude, Mateus 24, todo o capítulo, Marcos 13 e Lucas 21, fala dessa vigilância, desse estar atento para a vinda do Senhor Jesus. Então você vê que era uma preocupação, era um tema que os apóstolos ensinavam mesmo, batiam na tecla, né? Era um ensino, né, que os apóstolos persistiam nisso. E também nos discursos, o apóstolo Paulo chegou a discursar escatologicamente, quando ele fala do arrebatamento. Eu acabei de citar isso aqui, sobre o arrebatamento. E nós, os mortos, e na vida do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que tivermos vivos seremos arrebatados. Esse é um tema escatológico. Paulo, no seu discurso, ele pregou muito e falou sobre essa vinda, sobre essa escatologia, sobre arrebatamento, certo? Então era um assunto bem batido, né? Era um assunto bem ensinado pelos apóstolos, por Paulo, pelas parábolas de Jesus, por Mateus no capítulo 24 aqui, Lucas 3, que eu falei aqui para vocês. São assuntos que todos eles tratam da vigilância. É até interessante, Espírito Carlos, que Pedro também ele trata sobre essa questão. Como o senhor falou, né, que os apóstolos e muitos outros falaram sobre essa questão. Quando Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8 e o verso 9, ele diz, olha o que ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, estou lendo aqui numa tradução bem mais contextualizada, o inimigo de vocês anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que sabemos que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o tempo que ele escreveu. João, o evangelista, lá na ilha de Patmos, ele escreveu no Apocalipse, livro da Revelação, no capítulo 16 e o verso 15, ele diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. São textos exortativos para nós acerca da vigilância, e é bem importante a gente frisar isso com muita propriedade, já que estamos num assunto como esse,
Nós, a igreja do Senhor Jesus, está sendo adornada para esta vigilância. Jesus está perto de voltar, e existe muitos desapercebidos, muitos que são cristãos há 10, 15 ou tantos anos aí, faça esse montante de anos de carteira de crente que tem, mas estão desapercebidos. O que o texto também fala sobre o sono da negligência. Não se apercebe que Jesus está voltando. Existe outro texto, presbítero Carlos, permita-me falar sobre isso. Quando você vai para Mateus 25 e o verso 13, o texto diz da seguinte forma: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. São textos gloriosos que nós precisamos falar sobre isso. Marcos capítulo 13, verso 33 fala: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o fim. E por último, o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, ele diz: obedeçam aos seus líderes, submetam às autoridades deles, eles cuidem de vocês como quem deve prestar conta, obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, por isso não sejam proveitosos para vocês. Então, meu irmão, e por último, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, por isso é que foi dito: desperta, ó glória, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá sobre ti. É um alerta urgente, irmão. Proclamem, irmãos, isso. Jesus está voltando e precisamos despertar deste sono. A igreja parece que, diante dos acontecimentos desses últimos tempos, a igreja parece que, em vez de abrir os olhos, aguçar os ouvidos, alegrar o coração, parece que está fazendo o efeito reverso, está fechando os olhos, tampando os ouvidos e endurecendo o coração. Mas Jesus está nesta noite falando claramente da exortação sobre a questão da vigilância. Pode continuar, presbítero. Ei, pastor, esse versículo que você falou aí, ele é tão forte. A gente lê, mas a gente tenta imaginar falado, né, por Jesus, né? Ela passa para a gente correr tão forte, tão urgência, né? Forte, e a gente não escutou. A gente está lendo aqui, mas ela passa uma forma assim, que ela foi dita com tanta urgência, tão forte, com tanto, né, pastor? Com tanta imperiosidade, né? Com tanto assim, como se fosse cuidado, né? Com tantas, né? Com tanto... me faz lembrar, é porque uma coisa chamando a outra. Você ponta, a aliança, né? Um ourive, quando ele vai trabalhar na aliança, quando ele vai preparar, dizem assim os especialistas, que quanto mais fogo você coloca na aliança, mais o brilho ela tem, né? E ela vai polindo cada vez mais. Jesus está polindo a sua igreja. Jesus está polindo um povo, que Pedro também fala, de uma nação santa, de um povo sacerdotal, de um povo escolhido, real, sacerdócio real. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de nós despertarmos deste sono. Eu vou repetir esse texto, presbítero Carlos, de Efésios capítulo 5, verso 14. Esse texto ele é muito forte. Paulo foi muito categórico ao escrever para a igreja em Efésios, quando ele diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia, realmente é forte demais, toca pessoal, né? Esse tu bate no coração. Esse imperativo, né, presbítero? Esse tu bate no coração da gente, que a gente diz, não é para a igreja, é para mim, né? Tu. É todos nós, né? Vamos lá, então, vamos aqui para o sub-item 2. Os alarmes falsos. Eita, o pastor Jesus falou na instância sobre os falsos profetas, né? Vamos ver qual foram os alarmes falsos, as falsas interpretações, não foi, pastor? Então vamos aqui para o falso alarme, né? Um pastor falou aí que ultimamente teve um falso alarme ainda. Vamos lá para o falso alarme. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo,
Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes, esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Então você vê aí que ele diz que quando não deu certo, eles tentaram, não, é porque interpretou de maneira errada. A interpretação não é assim. Aí, não, vai ser na data tal. Sabe a questão do fim do mundo, né, pastor? 2020 vai acabar o mundo. Aí passou 2020, não é em junho de 2021. Aí passou, não, aí e fica protelando, né? O que acontece, né? Então, existe uma denominação adventista do sétimo dia. Eu não lembro o ano, quando eu estava estudando sobre as seitas e heresias, e a adventista do sétimo dia era top em fazer isso. E ela teve uma época que foi a maior evasão que eles tiveram nessa época, porque eles dataram o dia, a data e o lugar, viu, pastor? Onde Jesus ia descer. Menino, pastor, foi sabe por quê, pastor? Porque deixaram seus empregos, ninguém cuidou mais de nada. Para quê? Ele vai voltar amanhã, para que eu vou fazer isso? Vai voltar daqui a uma semana, para que eu vou trabalhar? Menino, foi aí chegaram lá, dataram a hora, o dia e o lugar, a distância do dia. Foi aquele povo, irmão, foi a maior evasão, a área adventista quase fecha. Por quê? Porque muita gente deixou os empregos, muita gente, e foi criado que chegou lá e esperou, cadê Jesus voltar? Aí, irmão, muita gente saiu da igreja, mas aí eles vieram, aí fizeram isso aqui, deram uma reinterpretação, pronto. Eu não sei se eles marcaram outra hora, tá? Mas foi a maior evasão, a maior perda que a igreja adventista dos sétimos dias sofreu nesta época, quando eles fizeram isso e não aconteceu coisa nenhuma. Uma coisa bem simples, aí eu estava vendo aqui, isso aí você pode consultar também, aí só consultar no Google, nos históricos, um cidadão chamado Gianni Dindox, ele diz que ele afirma, olha só, que ele fala, Gianni Dindox, era assim, ele afirma que o Armagedon acontecerá segundo ele, que o Armagedon aconteceria em 2020 e Jesus retornará em 2020 ou 2037. Olha só, isso aqui foi agora, ele afirmando isso. Irmão, tome cuidado com esses alarmes falsos. Pode contar, presbítero. Inclusive, pastor, só para os irmãos perceberem como é sério que isso é real, não é brincadeira. Nós estamos aqui contando piada, né, pastor? O Jô Soares, deu uma entrevista de um rapaz, ele leu a notícia, né, que ele já lia notícias internacionais. Antes de começar o programa, ele gostava de ler umas notícias internacionais. Estão vendendo ingresso, eu não lembro qual o país, ou qual é o grupo religioso, estão vendendo ingresso para a Batalha do Armagedon. Você acredita nisso? Estão vendendo ingresso, estavam vendendo ingresso para a Batalha do Armagedon, ingresso, como se eles fossem ficar fora e não fosse acontecer nada. A pessoa vendendo ingresso, parece até assim, não, isso é brincadeira, mas é sério, estavam vendendo ingresso para o Armagedon. Então, tudo isso são falsos sinais, gente, falsos sinais. Eu falei, quando nós estávamos ainda em aula na classe, eu falei sobre a história do código de barra, é o nome da besta, né? Quando for o novo Papa, é o anticristo, e não era coisa nenhuma, o Papa não era anticristo, o código de barra não era o nome da besta. Estão dizendo que esse negócio aí o número, esse negócio de botar aqui. Sabe por que as pessoas começaram a botar o negócio da febre, pastor? Aqui, no pulso. Eu ia até perguntar para o Marquinhos, Marquinhos, meu filho, porque o meu irmão, ele lê muito, ele viu um doido qualquer, foi dizer que aquele aparelhinho que põe aqui, ele passa uma radiação e com o tempo dá câncer no cérebro. Mas aquilo não é nem aquilo que é, pastor, é a pilha, a pilha. Aí o pessoal, saiu no YouTube, o pessoal, né, pessoal, acredita, foi que fizeram. Aí vamos começar a botar aqui no pulso, porque um doido aí foi dizer que dá câncer no cérebro. Olha que coisa. Aí estão dizendo que ali, aquele negócio ali, já
não dá bem. Você está entendendo o que acontece? Os falsos sinais, gente. Mas a gente tem que estudar a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia, ver se isso aí que está na Bíblia, né? Se não tiver, meu filho, é falso sinal, certo? Ele termina a conclusão aqui, mano, desse assunto que ele fala sobre o alarme falso, dizendo assim: a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não há incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos, né? Então, pessoal, essa doutrina sobre quando será a vinda de Cristo não é para trazer incredulidade nem trazer falsos alarmes, é apenas para despertar a nossa expectativa e a nossa esperança que Ele está às portas e em breve Ele vem buscar a sua igreja. Aqui no ponto 3, pessoal, vamos entrar aqui, ó, vivendo com fidelidade, né? Se o assunto é a volta de Cristo, então temos que viver com fidelidade, porque se não vivemos com fidelidade, a gente não sobe. Isso é o beabá do crente, né? Não viver com fidelidade, não sobe. Vamos ver o que ele diz aqui. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então viver santo, gente, quando ele viver em santidade, não confunda com a santidade do catolicismo. Porque a santidade do catolicismo, o que eles interpretam? É aquela pessoa que não peca, é pura, é a santa, não peca mais, pureza, santo, está entendendo? Não é isso. A santidade que está na Bíblia e que o pastor chama nós de santa, a palavra santa, eu já expliquei aqui e vou falar de novo, para você não esquecer, significa separado a serviço de alguém. Não quer dizer com pecado, não quer dizer a palavra significa santidade, separada a serviço de alguém. Então Deus separou-nos para Ele, tirou nós das mazelas do mundo, das marmotas do mundo, e agora quer que a gente viva um viver santo, ou seja, um viver diferente do mundo, né? Você pega um homem que era violento, um homem que era alcoólico, aí de repente ele está andando aí, pregando com a Bíblia na mão. O que aconteceu com aquele homem? Ele agora anda um viver santo, ele saiu daquela velha vida. Então, o viver santo, o que é, professor? É viver de acordo com a vontade de Deus. É o viver santo, é não se misturar mais com as mazelas e com os enganos deste mundo, porque agora nós não pertencemos mais a Ele. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Então, o viver santo é viver em conformidade procurar viver em conformidade com a palavra de Deus, para que as pessoas, quando olhem para nós, nos respeitem como crente. Eu não estou falando daquele que não confunda, não gostar de crente e respeitar, tem duas pessoas, né? Tem aqueles que não gostam de crente, então você pode ser que ele vai falar mais de você. Tem um povo que não gosta de crente, mas tem aqueles que respeitam o crente, e ele só vai lhe respeitar se ele realmente viver o viver santo em você. Porque senão ele não vai lhe respeitar, não. Isso aí é importante, presbítero Carlos, porque o respeito aí não é o nome da pessoa, é o que ele carrega, é quem ele está carregando, o nome de quem ele está carregando. Exatamente. Então, pessoal, é o viver santo. Aí aqui vamos entrar aqui mais profundo. Ele fala assim: definição. Vamos ver o que é a definição de um viver com fidelidade, né? Porque a palavra fidelidade vem de fé. Fidelidade, certo? Então vamos ver o que é viver com fidelidade. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia, certo? É como se fosse assim sinônimos, é como se fosse assim complementos, certo? Porque quem é fiel, quem é fiel é leal, quem é leal é verdadeiro, quem é verdadeiro é santo. Então um puxa o outro, está na mesma semântica ali, certo? Aí ele coloca aqui o versículo para explicar isso, certo? Ele bota assim: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, né? Mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, consciência nos compromissos assumidos. Ele está falando aqui, pai, pessoal, irmão,
nossa fidelidade com Deus. Aqui no outro item ele vai falar de Deus com a gente, mas aqui ele está falando de nós com Deus. Então nós temos que ser verdadeiros. Deus tem que ser testemunha de que nós não estamos enganando. Quando é que Deus é nossa testemunha? Porque Deus conhece o nosso coração. O vizinho não, mas Deus sim. Então Deus, quando nós estamos sendo verdadeiros, sinceros da nossa lealdade, da nossa fidelidade, Deus testemunha isso porque Ele conhece o nosso coração, não só o nosso proceder por fora, mas Ele nos conhece por dentro. E interessante que Ele bota terminando assim, ó. Eu até grifei aqui, Ele bota dizendo assim, ó. Respeito, constância nos compromissos assumidos. Então nós que somos fiéis, que carregamos essa definição de viver com fidelidade, nós temos que ser fiéis aos nossos compromissos. Ele diz constância nos compromissos, respeito nos compromissos assumidos. Quando ele fala compromissos no plural, ele não está falando só das coisas de Deus não, gente. Ele não está falando, por exemplo, eu tenho um compromisso aqui, de estar quarta-feira aqui, isso com o pastor. Se um dia eu não puder vir, eu tenho que ligar para ele. É um compromisso que eu tenho, não só com a obra de Deus, mas com as pessoas que fazem a obra de Deus, né? Eu tenho que avisar, eu tenho que ligar, eu sei que eu tenho que estar fazendo meu trabalho aqui, eu sou um presbítero, então eu tenho um compromisso, e eu não posso falhar nisso, tá entendendo? Eu tenho que, se acontecer alguma coisa, eu ligo, babão não, pastor, eu quero ligar para o senhor, que eu quero pedir que eu estou pregando lá, o senhor me permite ir. Isso não é babança, gente, isso é compromisso. Isso é respeito. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Ser fiel, aí chama de babão. Tá babando. Tudo que vai pedir, precisa pedir, não precisa sim, meu filho. Eu aprendi. Se eu dizer para o pastor Hélio, o Senhor me deixa, se me permite ir pregar na igreja tal dia, tal hora. Se ele disser, vá, meu querido, você tem a sua bênção. Se ele disser, não, meu irmão, não vá não. Se eu for, ele dizendo não, você pensa que Deus vai me abençoar lá? Deus não é menino. Você prega a palavra, mas o meu pastor aqui disse o quê? Não. Aí Deus assinou lá em cima. Não. Você não tem que receber a obediência às autoridades. Então, se eu for por cima da ordem dele, Deus não vai me abençoar lá. Posso pregar bonito, cantar bonito, mas eu não vou receber a benção lá. Por quê? Porque eu saí de Deus e me desobediência aqui. E eu não posso ir escondido. Não, o pastor não está vendo. Ele vai pensar que eu estou doente e vou. Não vou ser abençoado. Então os compromissos aqui no plural é com as coisas de Deus, aqui tudo, e com as coisas do mundo, gente. Meu patrão é incrédulo, mas você é um crente. Você tem que dar testemunha para ele que você é um crente. Não importa se ele bebe, não importa se ele é incrédulo, é seu patrão e você é empregado. E você tem que ser o melhor empregado da empresa. Por quê? Porque é crente. Não é, pastor? Você é testemunha lá dentro da empresa. O patrão tem que... Eu conheci um homem, pastor, que ele tinha uma loja de roupa lá no centro. Ele só empregava crente. Para vender, passar no caixa. Ele disse que não tinha problema, só empregava crente. Então, gente, você no seu trabalho, não importa que seu patrão não é crente. Não, você é fiel só que for crente. Não, ele é seu patrão. E você, como crente, tem que testemunhar isso para ele, ser fiel, né? Chegar na hora. Já pensou um crente que nunca chega na hora no trabalho? O cara é crente, mau testemunho. Um crente que está sempre arrumando confusão com os colegas de trabalho, mau testemunho. Então você é crente dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho. Então esses compromissos aqui não é só com as coisas de Deus não, é com as coisas lá fora. Se você deu uma palavra para alguém, não importa que religião ela seja, é sim, não, sim. Se foi não, é não. Tem que ter a palavra, porque como o pastor disse, você está levando o nome crente, não é o seu nome, é o nome crente, Jesus. Está entendendo? Então compromisso é isso, gente. Não é só no nível espiritual, é na esfera também material. É interessante, presbítero Carlos, que quando a gente fala sobre essa questão de vivendo com fidelidade, viver com fidelidade é ser fiel. E quando a gente fala dessa questão de ser fiel, fala de ser constante. Você não tem aquela variação. Hoje eu sou fiel, amanhã eu não sou. Eu assumo o compromisso hoje, amanhã eu não sou.
Você pode, irmãos, vocês estão percebendo como é que o comentarista está discorrendo os assuntos? Primeiro ele está falando que Jesus está voltando, ele foi logo do foco. Ele poderia ter começado logo assim, né? Olha, sobre a questão da vigilância, sobre a questão da fidelidade. Não, mas ele vai falando que Jesus está voltando, e agora ele vai tratar dos detalhes, de assuntos que poderão nos fazer ficar aquém. E um que foi falado foi sobre a vigilância, e agora sobre a fidelidade. Quando a gente fala dessa questão de ser fiel, é ser constante, perseverante, ou seja, não muda, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Presbítero Carlos, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está comigo aí no Facebook, mesmo que as situações sejam desfavoráveis, nós precisamos ser fiel a quem nos arregimentou para este campo de batalha, Jesus Cristo. Porque acontece que a gente sempre, isso aí é um jargão dos pastores, né? Que é aquela questão, ou então muitos disseram daquela forma, né? O crente é Raimundo, né? Muitos o senhor deve ter já o jargão, né? Existe o crente Raimundo, você é aquele que é outra coisa. Não, nós estamos falando que nós somos crentes dentro da igreja, dentro do âmbito espiritual, dentro do âmbito eclesiástico. Nós somos cristãos fiéis, mas quando nós passamos dessas portas para fora, no âmbito social, no âmbito familiar, no convívio aonde nós estivermos, as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão respeitar. Eu vou repetir: respeitar não é o nome seu, é o nome de quem você carrega. Por quê? Porque há uma fidelidade que nós preservamos carregando o nome de Cristo. É verdade, pastor, glória a Deus. É verdade. Vamos entrar aqui para o ponto, o subinte 2, do ponto 3, né? Eu estou no ponto 3. A fidelidade de Deus, nós falamos sobre a fidelidade de nós para Deus. Agora ele vai falar aqui sobre a fidelidade de Deus conosco, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, a fidelidade de Deus é essa. Ele prometeu que veria o Messias. Prometeu, veio, né? E ele prometeu, né, também, que ele voltaria mais uma vez, para arrebatar a igreja. Então, da mesma maneira que ele prometeu que nasceria o Messias, e que nasceu o Salvador, então nós cremos da mesma maneira que ele prometeu o seu retorno para buscar a igreja, que é um fato incontestável. Foi Deus que prometeu, gente, não foi o homem, né? Mas o que Deus promete, ele cumpre, né? Ele não é homem para prometer, e está lá escrito, ele não é homem para prometer as coisas e não cumprir. Então essa fidelidade Deus tem conosco. Tem um versículo que diz que mesmo que eu não seja fiel, Deus permanece fiel. Mesmo que eu não seja fiel, Deus permanece fiel. O que ele quer dizer? Eu posso falhar com Deus, eu posso fraquejar com Deus, posso, mas Deus não fraqueja comigo, Deus não falha comigo, né? Por quê? Porque ele é fiel. Olha o texto que diz 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Você vê que é uma condição, né? Por que, irmão, condicional? Porque Deus é justo, pessoal. Eu tenho um versículo que eu acho muito bonito, que ele é criador, eu posso decorar ele, né, véio? Se o meu povo, né, que chama pelo... Eu acho bonito. Segunda Crônica 7,14, né? Porque é uma condição que nos traz coisas boas. Então, se Deus é fiel, se nós permanecemos fiel, Deus permanece fiel para conosco,
né? Então é uma troca, é uma condição que nos reduz em bênção. Eu já falei isso uma vez aqui em aula, na sala. Eu disse isso. Eu disse, pessoal, eu falei, se deu agora um branco. Deixa eu falar, depois eu falo. Então, ele permanece fiel. Lembrei da condição. Ele exige condições. Eu já falei uma vez. Eu disse que salvação é para todo mundo. Pessoal, quando eu falo essas coisas, assim, a parte da cabeça do cara, não, quando eu cito essas coisas, é porque eu já li em revista, estudei, é fato que o Espírito Santo me faz lembrar durante a aula, então não é coisa que eu estou criando aqui, né? Eu que estou dizendo, não é o que eu estou dizendo. Então eu estudei que diz que sobre as nossas falhas, as nossas imperfeições, era sobre o que, pastor? Deu branco de novo. Na verdade, a questão aqui é que sobre a fidelidade de Deus em detrimento à nossa fidelidade. Lembrei. Então, a salvação é para todo mundo, gente. Não importa a cor, a raça, é para todo mundo. A salvação é para todos. Agora, bênção, aí é condicional. A salvação é para todo mundo. O que precisa para ser salvo? Nada. Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. E para ser abençoado? Aí tem umas condições. Ser fiel até o fim, né? Se meu povo sabe. Então, bênção tem condições. Quer ser abençoado? Tem condições. Salvação não. Salvação é para todo mundo. Quem foi que Jesus morreu na cruz para que nós todos fossemos alcançados? Aceite a Jesus. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Agora eu quero ser abençoado. Irmão, eu quero o sonho de ser um pastor. Tem umas condições. Irmão, eu sonho um dia ser um grande pregador. Tem umas condições. Você quer ser? Professor, meu sonho um dia é ser um missionário. Quer ser missionário? Quer? Tem condição. Devo te exigir algo a mais. Então é isso. Salvação é para tudo. Agora, bênção é condicional. Depende da sua vida. Depende da sua, não é? Vamos lá, continuando aqui. No 3. A fidelidade como virtude cristã, ou seja, como uma qualidade cristã, fidelidade. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas na criatura humana, ou seja, tudo que Deus tem que refletir em nós. Se Deus é fiel, tem que refletir em nós. Né? É como eu falo aqui, eu dou aqui um grito alto aqui, o eco vai lá na porta, ali e volta. Então, tudo que sai de Deus, para mim, eu tenho que refletir. Se Deus é fiel, eu tenho que ser fiel, ressoa em mim. Se Deus é santo, eu tenho que ser santo, ressoa em mim. Por que você acha que usam quer dizer assim, olha, e é porque é crente? Porque ressoa nele. Ele diz que não é crente? Diz que tem Deus? E por que ele faz isso? Olha, ele está cobrando um reflexo nele. Então, a virtude, a fidelidade é um reflexo que vem de Deus. E nós temos que refletir. E quem é que nos ajuda a refletir isso? Quem é esse espelho na nossa vida? A pessoazinha chamada Espírito Santo. Ele que nos ajuda a ser essa ressonância, a ser esse reflexo. Então eu tenho que ser um reflexo das virtudes, das qualidades de Deus, certo? Aí ele continua aqui, a fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Acabei de falar. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta ou nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas ou ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então, pessoal, a fidelidade aqui é uma das virtudes, das qualidades de Deus, e ela tem que ser refletida. Nós temos que ressonar, o som tem que chegar em nós aqui e acontecer mesmo, porque é Deus que joga isso para nós. Então nós somos fiel porque Deus é fiel. Por que nós temos que ser santo? É ressonância, reflexo, porque Deus é santo. Por que nós temos que amar? Porque Deus é amor. Por que nós temos que ser justos? Porque Deus é justiça. Está entendendo? O reflexo. Então a fidelidade é uma virtude que precisa ser, que nós temos que refletir na nossa vida, porque senão
alguém vai olhar dizer e vai dizer para tu assim, olha aí, é porque diz que é crente. Por que acontece isso? Quando o crente não consegue refletir para o incrédulo o que ele diz que ele prega. Aí não reflete, ele diz, olha, diz que é crente. Fala aqui para todo mundo que é isso aí que ele está fazendo aí. Não houve o reflexo. Então a fidelidade é um dos reflexos de Deus na nossa vida. Aí o subitem 4 aqui diz assim, pessoal, tempos e estações, né? Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino, né? Eles perguntaram, Senhor, e que tempo pode acontecer esses sinais, né? Aí Jesus vai dizer para eles, não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla, porque ele vai dar uma resposta para eles sobre tempos e estações, vai esclarecer para eles. Então Jesus vai dar uma dupla resposta, vai dizer assim, ó, tempos no grego, pessoal, como ele botou aqui o autor, tempos no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Pronto. Então o Senhor falou o quê? Que há um longo período. Ele está dizendo, é necessário que o Evangelho seja pregado, é necessário que o Evangelho seja levado às nações do mundo. Então ele disse, não nos compete saber o tempo. Senhor, quando é que vai terminar isso? Não nos compete saber. Senhor, quando é que vai ser pregado uma palavra para a pessoa? Não nos compete saber isso. Senhor, quando é que vai terminar isso da pregação e começar? Não nos compete saber isso. Então é o tempo. Então ele fala de um longo tempo, né? Aí o autor até bota aqui, ó. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então, quando o Espírito Santo desce, reverte os discípulos, eles começam a pregação do Evangelho. Então há ali um tempo, e eles queriam saber em que momento desse tempo da pregação, em que momento desse espaço da evangelização da terra iria acontecer aqui a restauração do reino. Em que momento desse espaço que começou lá em Atos e veio até agora aqui, eles queriam saber em que momento desse espaço, desta porta aqui aberta, para que os gentios entrem, para que essa porta aqui aberta na pregação, para que a semente seja para a face da terra, em que espaço, em que momento desse espaço, Senhor, vai acontecer a restauração de Israel? Ele disse, não me compete saber esse tempo, não vos compete saber esse momento. Aí ele vai agora responder sobre as estações, porque ele fala o quê? Não vos compete saber o tempo e as estações, é assim que Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as estações. As estações, aí é outra resposta para eles. Ele vai esclarecer o seguinte, ele diz aqui, ó, estações. Nesse verso, a palavra estações é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Ou seja, o tempo, o espaço que começou a pregação. Começou onde? Começou na descida do Espírito Santo. E está indo até aqui. Eles queriam saber, nesse espaço de Atos até aqui, eles queriam saber em que momento desse espaço vai acontecer a implantação do rei, da restauração de Israel. Jesus disse, não nos cabe saber o tempo agora. As estações é a ocasião. Ele está falando assim, ó, vai acontecer nesse espaço da pregação que começou lá em Atos, vai acontecer momentos interessantes, momentos críticos. Que momentos são esses? O pastor falou aqui, ó, a natureza aí, o rebuliço aí, gente, chuva, terremoto, a terra está maluca, gente, a natureza está revolta, né? Então essas coisas são esses fatos críticos. Então os discípulos queriam saber em que momento iria acontecer a implantação, que eles já achavam que era político, do rei de Israel. Aí ele vai dizer, ó, trocando em palavras, ó, vai ter um tempinho aí ainda, porque vai ter que ser pregada a palavra. Sim, mas em que momento dessa palavra? Não, aí vai ainda acontecer momentos críticos
que vai ser sinais para... Está entendendo? Então Jesus deu uma dupla resposta a ele. Aí ele disse, aí ele fecha dizendo assim, ó: não é dado a vocês a autoridade para saber em que momento desse espaço vai acontecer a restauração de Israel, e não compete a vocês saber em que ocasiões críticas irão acontecer para que isso... Está entendendo? Então ele foi bem claro. Nós conseguimos saber o tempo e as estações. Olhar para cima. Quando você vê, como é que ele diz? Olhar para cima. Quando você vê os campos, né? Isso aí são os momentos críticos. Aquilo que a gente falou aqui sobre a volta de Israel sendo reconhecido como Estado, foi um momento crítico na história, né? A efusão do Espírito Santo foi um momento crítico na história. Então o Senhor disse: não se preocupe com isso não, isso aí é uma prerrogativa, ele diz, né, o autor, isso é uma prerrogativa minha, né? Ele era Deus, isso é a prerrogativa do Pai, isso é a prerrogativa do Filho, isso é a prerrogativa do Espírito. A vocês só cabe uma coisa, o quê? Vigiar e orar. A expectativa, amém? Aí vamos entrar aqui na conclusão, pastor. Posso ler aqui a conclusão? Para nós terminarmos. A conclusão diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Aleluia, glória a Deus. Até diz aqui um texto para nós encerrarmos, irmãos, como diz aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7 e o verso 8, diz assim: combati um bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Perseveremos, irmãos. Nós encerramos mais um trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Próximo trimestre nós vamos iniciar com um assunto também muito bom, irmãos, que vai falar sobre a questão deixa eu dar uma olhadinha, a questão dos dons espirituais e ministeriais. Nós vamos estar iniciando próxima quarta-feira. Você é meu convidado especial, nosso convidado especial. Se a gente ainda estiver nesse momento de modalidade online, estaremos aqui a partir das 18 horas, sempre trazendo esses assuntos importantes para a sua vida. Deus abençoe, muito obrigado por participar conosco. Que esta aula, né, de quase 2 horas, que aula boa, né, irmão? 2 horas, acho que nós tivesse presencialmente, a gente é só um detalhe, um aviso, presidente. Meus queridos, acerca que o Departamento de Comunicação, a Secretaria assumiu com os irmãos de sortear uma sorteio, Bíblia, né? Até onde teve aula, tem os irmãos que não tiveram falta. Então, nós vamos usar até onde teve aula, em sala, certo? Ótimo. A gente vai sortear aqui, a gente vai trazer aqui, o sorteio vai ser feito aqui, lá, ao vivo, né? Vai ser feito aqui, a Bíblia. Aí você vem buscar na próxima aula, o pai descarrega o pastor deixar na sua casa, né? Importante. Vamos ver aí, né? É importante que vai ter o sorteio, né? Como foi proposto vai ter o sorteio. Os irmãos da superintendência. Amém. E professores. Amém. O sorteio vai acontecer na próxima aula. Dos alunos que presencialmente, quando nós estávamos presencialmente, não tiveram nenhuma falta na aula. Exatamente. Deus abençoe, meus irmãos. O presbítero Carlos vai fazer a oração final. Glória. E lembrando a você que domingo agora, nós estaremos no nosso culto de celebração a partir das 4 horas da tarde aqui pelo Facebook. O Francisco Hélio Laureano da Silva, você é o nosso convidado. Que Deus vos abençoe e até a próxima quarta-feira. Presbítero Carlos fazendo a oração final e nós estaremos encerrando essa nossa EBD. Pai, nós queremos te agradecer por esta aula, queremos te agradecer por este momento que tu nos concedeu, queremos te agradecer porque temos saúde para estar aqui, queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estiveram conosco nessa
live, Senhor. Queremos te agradecer por este departamento, Senhor, que tu venha abençoar, venha dar o crescimento, ó Pai, e mais uma vez te pedimos que possamos estar em sala, Pai, olhando no olho do nosso aluno, Pai. Pai querido, abençoa, Senhor, a próxima revista, que o teu Espírito Santo esteja na direção, na frente, para que possamos ministrar a aula, Pai, de conformidade com o teu Espírito Santo. Pai querido, nos leve em paz para o nosso lar e nos guarda, Pai, porque em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.